Caríssimos irmãos e irmãs, você vai lembrar semana passada que o padre disse que a quaresma é um caminho e que a nossa vida é uma quaresma. Você se lembra que o padre falou, e você lembra a primeira leitura da semana passada, Deus cria o mundo perfeito. Essa perfeição está simbolizada no jardim do Éden. Houve uma queda, aquilo que era jardim virou deserto. Jesus vai restaurar isso de uma forma perfeita, vai fazer uma caminhada com a humanidade para outro jardim, o jardim da ressurreição. Você se lembra que quando Jesus ressuscita, ele ressuscita num jardim, e que Maria Madalena o confunde com um jardineiro. Jardim, deserto, jardim. Nós estamos então na quaresma, e a quaresma simboliza a nossa vida e esse deserto. O padre dizia semana passada que no deserto há um combate contra o mundo, contra o diabo e contra nós mesmos, e que pelas nossas próprias forças, diante dessa miséria, a gente não consegue atravessar sozinho esse deserto. Você olha para o mundo, olha para a injustiça, para o pecado, para a sua própria vida, e você pensa, não vou conseguir. Ele vem em nosso auxílio. Como é que ele vem em nosso auxílio nesse deserto? A palavra desse final de semana chave é através da sua glória, da manifestação da sua glória, para que a gente aguente esse deserto. Se eu fosse resumir em 2 minutos essa homilia, seria assim: para que a gente aguente atravessar o deserto, Jesus manifesta o final do filme. Os apóstolos no deserto, naquela situação de incompreensão, até mesmo da bondade de Jesus e a incompreensão das pessoas, levando ele à morte escandalizadora da cruz, só pelas forças deles, eles não iam aguentar. Então Jesus meio que antecipa o final do filme, dizendo assim: aguenta, que o que vocês vão passar não é o ponto final. Isso se fosse 2 minutos a homilia, mas não vai ser, você sabe, né? Nessa liturgia, Jesus manifesta a sua glória em 3 montanhas. Existem 3 montanhas que ele manifesta a sua glória nessa liturgia de hoje, para que a gente aguente o deserto. A primeira coisa é entender o que é a glória de Deus. Aqui já vai uma primeira catequese. Quando você vai rezar a glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, nunca se reza no plural: glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. É sempre no singular, porque a glória de Deus, ela é uma só. Você pode pensar, ou talvez pensava, que glórias seriam louvar a Deus. Não, glória é o esplendor que tem dentro dele. Então ninguém é capaz de multiplicar a glória de Deus, é algo que já está nele. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, é algo dele. Então sempre quando for rezar, é no singular. Essa glória de Deus tem uma manifestação intrínseca dentro dele, e disso gera a Trindade. Outro dia o padre fala da Trindade. E existe uma glória que é manifestada para nós. Por exemplo, quando ele cria.
Os animais, eles glorificam a Deus, a natureza glorifica a Deus, reconhece a glória de Deus, reconhece essa beleza que há em Deus, mas como eles não têm a capacidade que a gente tem, a glória que eles dão, os animais, por exemplo, ou a vegetação, é simplesmente por existir. Pelo simples fato de uma formiga, de um cachorro, de uma árvore existir, já está glorificando a Deus. A nós e aos anjos, não só foi dado a capacidade de glorificar a Deus com a nossa vida existindo, mas também com a nossa liberdade, com a nossa vontade, com o nosso intelecto. Ou seja, glorificar a Deus por amor. A glorificação a Deus por amor é que nos vai salvar, é que vai fazer com que a gente participe dessa glória dele. Vai imaginando essa glória como se fosse luz, para ficar mais assim acessível naquilo que o padre vai falando, como se fosse uma luz. A manifestação dessa glória e o reconhecimento, quanto você vai reconhecendo essa glória de Deus, esse poder de Deus, a beleza de Deus, essa glória, ela indica tudo aquilo que Ele é. O reconhecimento disso vai fazendo com que a pessoa participe dessa glória, e o céu vai ser isso. O céu vai ser uma participação na glória de Deus. No Antigo Testamento, a palavra para designar a glória de Deus é kavod, ou kabod. O padre falou já. No hebraico, o V e o B, eles têm som semelhante. Então, conforme o livro que você pega, pode estar kavod ou kabod. Se fosse traduzir ao pé da letra, significa peso. Peso, algo que tem substância. Os antigos não falavam, tal coisa tem substância. Não é assim que eles falavam? Substância, que tem peso, que aparece. No livro do Eclesiástico, você vai lembrar que tem uma passagem famosa que fala assim: vaidades da vaidade, tudo é vaidade. No original não está vaidade, no original está fumaça. Tudo é ebel em hebraico. Ebel significa fumaça. Então a gente tem que todas as coisas são fumaça e Deus é peso, tem substância, e que ninguém é capaz de aguentar essa glória. Nenhum ser criado é capaz de aguentar toda a glória de Deus, mas ao mesmo tempo é essa glória que nos salva. É a beleza dele, o amor dele, a inteligência dele que nos atrai, como se fosse aquele bichinho lá que quer entrar na luz. No Antigo Testamento vai aparecer várias passagens em que se fala da glória de Deus, mas dentro do contexto de hoje, tem duas passagens importantes no Antigo Testamento. A primeira, você vai lembrar, quando Moisés ele pede para ver a face de Deus. Face em hebraico significa, a palavra é panim. Panim significa uma face, mas também uma presença. Ou seja, eu quero ver a tua face, eu quero ver a tua presença, eu quero ver a tua substância, eu quero ver a tua glória. Deus responde para Moisés assim: ninguém pode ver a minha face e continuar vivo. Quem ver a minha face automaticamente vai morrer. Quando você pega, parece que Deus está jogando talvez uma praga, ou algo assim, um enigma, mas no fundo é uma proteção naquele momento. São Tomás vai dizer que se nós víssemos por um instante agora a face de Deus,
como ela é, você morria de amor. Seu coração não aguenta. É tão belo, é tão glorioso, que se você vê como ele é agora, você morre. Há um desejo tamanho de ir com ele, uma dor tamanha de amor, que você morre. Então Deus faz aquilo que São Paulo fala, um jogo de espelho. Ele espelha a sua glória na criação, nas pessoas, na bondade das pessoas, para que de alguma forma a gente aguente a glória dele aqui. Mesmo quando a gente chegar lá no céu, ele vai ter que dar um upgrade na gente, para que a gente aguente a glória dele, para que a gente não seja consumido por quem ele é. Sabe, em festinha aí de São João, festa junina, às vezes tem aqueles papelzinho que fica pegando foguinho assim, ele pega fogo, ele vai se consumindo, daqui a pouco some. É assim que aconteceria com a gente, se a gente visse Deus face a face. O que Deus fala então para Moisés? Entra na fenda da rocha, fica de costa, eu vou passar com a minha glória num instante, e mesmo assim você não vai aguentar direito. Você lembra toda vez que Moisés falava com Deus, falava e participava um pouco desse cavote, dessa glória de Deus, ele saía com o rosto resplandecente, com o rosto transfigurado, figura transfigurado, é o mesmo rosto, mas mudado. As pessoas têm que colocar, Moisés tem que colocar um véu no seu rosto para conversar com as pessoas depois que ele falava com Deus. Esse mesmo Moisés é que vai aparecer nesse monte de hoje. O segundo personagem então é Elias. Elias, ele junto com Moisés são os grandes profetas do Antigo Testamento. Elias, o rei Acabe, ele casa com uma estrangeira que era Jezabel, algo que era proibido pela lei. Por que era proibido casar com uma estrangeira, seja rei, seja povão? Porque essa pessoa, seja homem ou mulher, a hora que vinha para o povo de Israel, trazia os deuses deles para cá. Então havia toda uma contaminação espiritual dos outros deuses quando se casava com uma estrangeira. Agora, como se faz quando o rei casa com uma estrangeira? Essa mulher trouxe os deuses dela, trouxe os sacerdotes dela, e o povo começou a cair, porque era uma religião de bagunça, era uma religião de profunda excitação sexual. Então seduziu muito fácil o povo. Elias vem como João Batista, depois como um corretor de Deus, e vai colocar a mão na cara do rei e vai falar: se o povo não mudar, se não se converter, vai ficar sem chover 3 anos. Deram risada de Elias, não deram bola, mas daqui a pouco começou a apertar, porque não choveu mesmo. Jezabel é a esposa de Acabe, a estrangeira, coloca a cabeça de Elias a prêmio. Quem matar Elias, trazer a cabeça dele aqui, vai ganhar metade do reino. E Elias cada vez mais fazendo milagres, e indo numa missão de profetismo e convertendo as pessoas. Aí tem tantas passagens, o padre não vai entrar aqui, de Elias manifestando a glória de Deus. Tem aquela passagem famosa do desafio dos 300 sacerdotes contra Elias,
que Elias só pede para Deus mandar a sua glória do céu. A tradução está fogo, mas Senhor, manda a tua glória, e a glória consome todo o sacrifício. Cada vez que vai acontecendo isso, Jezabel vai ficando doida. E Elias era um homem santo, mas humano. Então chega uma hora que ele se cansa de ficar fugido, de viver fugido. Deus tinha mandado que ele subisse a montanha, que em cima da montanha ele ia manifestar a sua glória. Elias sobe a montanha, ele desanima no meio, aparece um anjo e dá para ele um pão misterioso. O anjo fala para ele: come e sobe, porque você não chegou ainda, tem que chegar. Quando ele chega no top da montanha, ele espera a manifestação da glória de Deus. Então ele fica esperando. Você lembra da passagem? No trovão, no relâmpago, no furacão, no maremoto, não sei o que, mas a glória de Deus, e ele de novo também numa caverna, dentro, vem de uma forma sutil, como um vento suave. Aquilo que o Padre dizia, tanto em Moisés quanto em Elias, a glória de Deus se manifesta de modo espelhado, não é cara a cara. Outra coisa importante, outra palavra importante do Antigo Testamento é a palavra Shekinah. Shekinah é quando a glória de Deus vem num lugar. Kavod é a glória de Deus, Shekinah é a vinda da glória. Se você pega o texto bíblico, você vai ver a Shekinah desde lá do Gênesis. O Espírito do Senhor estava sobre as águas. O texto da primeira leitura de hoje: o Espírito foi enviado a Abraão, sai da sua terra. Você já viu o padre falando? Era sempre assim, o Espírito, a Shekinah, a glória de Deus vinha e exercia um poder num lugar. Mas esse poder, ele era, entre aspas, transitório. Vinha para Abraão, depois veio para Moisés, abriu o Mar Vermelho, na Montanha Santa, na tenda, vinha pelos profetas. Essa Shekinah, que é a manifestação da glória de Deus, o lugar onde a glória de Deus se manifesta, ela ia migrando no Antigo Testamento. É sempre assim, a Shekinah vinha sobre alguém. Esse sobre alguém podia ser em forma de nuvem, de relâmpago, de vento. Mas de qualquer forma, mais importante é que o vento, a nuvem, eram sinais que a Shekinah estava presente. E a Shekinah ia migrando de um lugar para outro. O Espírito do Senhor, a Shekinah do Senhor foi enviado ao profeta Isaías, por exemplo. No Novo Testamento aparece de novo a Shekinah, antes de Jesus ainda. Como se fará isso se eu não conheço homem algum? O Espírito do Senhor, a Shekinah do Senhor virá sobre ti, e aquele que vai nascer de ti será o Altíssimo, Filho de Deus. Veja, a Shekinah vai migrando. Chega em Maria, mas Maria não é o lugar da presença da Shekinah ainda, não é o lugar da presença da glória de Deus. Como você já imagina, Jesus é que é. A Shekinah vai vir, a glória de Deus vai vir e vai permanecer em Jesus.
capítulo 4 do Evangelho de Lucas. Jesus vai até Nazaré, vai até o templo, falam para ele ler o texto bíblico, ele vai lá ler o texto bíblico, ele pega o livro de Isaías, abre o livro de Isaías, o Espírito, a Shekinah do Senhor está sobre mim, fecha o livro, senta para pregar. O que ele prega? Hoje se cumpriu essa profecia. Eles ficam doidos, eles querem apedrejar Jesus. Por quê? Porque Jesus está falando que a Shekinah fica nele, então ele é Deus. Você está falando que você é Deus? Nós vimos você aqui fazendo cadeira, agora você está falando que você é Deus? Tudo isso então é uma transição para a gente chegar nessa primeira montanha de hoje, que é a montanha da transfiguração. Repara só, o padre falou que essa liturgia ela tem 3 montanhas. Há uma montanha que está sendo apontada, que é a montanha da cruz. O padre já falou na missa que toda vez que um personagem importante sobe a montanha, vai ter uma teofania, vai ter uma manifestação de Deus. A cruz, a montanha da cruz, na ordem cronológica da história de Jesus, ela vem depois do que acontece hoje, do que a gente lê hoje. Mas na ordem das promessas, o que a gente viu hoje, lê hoje, ela é pós-cruz. Ela está falando de ressurreição, ela está falando de céu, aquilo que o padre falou. Para que vocês aguentem o que vai vir, eu vou contar o final do filme para vocês. Então, apesar de na ordem cronológica, a montanha de hoje, que foi lida, ela vem antes, ela está falando de algo que é depois da cruz. A cruz é o grande lugar da manifestação da glória de Deus. A cruz é aonde o cavode de Deus, lembra que o padre falou? Que a glória de Deus nos atrai e é a glória de Deus que nos salva. É na cruz que Jesus vence o diabo, o pecado e a morte. Diferente do que muita gente fora da igreja, e por muitas vezes até dentro da igreja, acha que a cruz é somente um lugar de dodói de Jesus. Ai, que dodói, ai, coitadinho dele, ai. Não é. Quem está lendo assim não está entendendo nada. A cruz é a manifestação da glória dele. Ele está nos salvando na sua pequenez, na sua humildade, no seu rebaixamento, vai dizer a carta dos Filipenses. Ele se rebaixa para aquilo fazer brilhar uma glória, um poder. Para você entender, quando um padre vai fazer um exorcismo, o ritual de exorcismo manda que o padre ele tenha a imagem do Cristo crucificado e não de Jesus ressuscitado. Por que o ressuscitado? Porque é a glória de Deus manifestada ali, é a salvação manifestada ali. O padre já disse, quando o diabo olha para aquela imagem, o padre está falando assim para o demônio: olha aqui o quanto que essa pessoa é amada por Deus, você não tem direito de estar aí. Quando você carrega o seu crucifixo no pescoço, as pessoas falam assim: padre, o que eu devo usar? Medalha milagrosa, escapulário, tudo isso é bom, gente, mas nada supera o crucifixo. Quando você pendura o crucifixo, não é um amuleto, você está mostrando para as pessoas o quanto você é amado por Deus. Olha o quanto eu sou amado por Deus. Aonde você vai mostrando que você é amado por Deus. É por isso
que há uma guerra contra a cruz de nosso Senhor. É por isso que cada vez mais se quer esconder a cruz de nosso Senhor, seja em ambiente público e por vezes até mesmo na igreja. Pela norma, por exemplo, litúrgica, tem que ter cruz processional. Essa cruz processional tem que ter Jesus pregado, cruz no altar pregado, cruz no presbitério pregado, porque não é o dodói dele, é a manifestação da sua glória. Aí você vai entender São Paulo falando assim: aquilo que para o mundo é loucura, para nós é sabedoria de Deus, é kavod de Deus. É na cruz que somos curados, é na cruz que somos resgatados, é na cruz que... Mas veja, essa montanha da cruz, ela anda junto com outro evento que é a ressurreição. Então a gente faz a volta agora e volta na montanha de hoje. Como o padre disse, antes de tudo é uma didática que ele faz para os apóstolos e para nós. Aguenta firme. Na hora que vocês me virem pregado, não vai aparecer a minha glória naturalmente. Só vai ver aqueles que forem capazes de transfigurar-se, aqueles que forem capazes de enxergar além da forma. Essa palavra é importante. A gente chama essa passagem de transfiguração. É o mesmo, mas mudado, transfigurado. Mas para nós latinos essa tradução não está boa. No grego essa passagem é chamada de a passagem da metamorfose. Metamorfose aqui não é aquela coisa de biologia, sabe, da borboleta, por exemplo. Meta em grego significa além, e forma é forma. O que acontece nesse evangelho? O que Jesus faz ali? Veja só, ele não faz um milagre nele, ele faz um milagre nos discípulos. Jesus Cristo, ele sempre foi verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Quando Jesus, o menino Jesus, estava ali no berço, ele é verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Quando era um menino em Nazaré, quando ele fazia seus milagres, quando ele estava pregando as suas parábolas, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Portanto, se ele é verdadeiro Deus, a glória de Deus, o kavod de Deus estava ali, mas estava velada, escondida. Não é que ele fez um milagre em si, porque ele nunca deixou de ser Deus, e portanto a glória de Deus estava sempre lá. Por que Cristo não manifestou toda a sua glória na hora que ele estava, por exemplo, lá em Belém? Ninguém pode ver a glória de Deus e continuar vivo. Olha que coisa é isso. Às vezes as pessoas vêm assim e falam assim: padre, mas por que Deus pega, não aparece de uma vez e pronto, já para a discussão, todo mundo já vai com ele? Porque se Deus, ele se mostrasse na sua glória, a nossa liberdade era perdida. Deus é tão belo, mas tão belo, mas tão belo, que até mesmo aqueles que não o aceitam teriam que adorá-lo na marra. Só que na marra não é amor, não é? Se não tem liberdade, não é amor. Uma das coisas que dá nulidade de casamento é que uma das partes casou obrigado.
Casou porque o sogro foi lá e colocou a espingarda na costela do cara lá. Ou casa ou você vai ver comigo. Esse casamento é nulo. Para ser amor, tem que ser livre. Se Deus se mostra tal como Ele é, obrigatoriamente todo mundo vai olhar para Ele e ajoelhar. Mas nem todo mundo vai ser por amor. Isso vai acontecer no juízo final. Quando Ele vir na sua glória, ao nome de Jesus vai se dobrar quem está no céu, na terra e no inferno. Todo mundo, Lúcifer, o diabo, todos os diabos, os demônios, quem está no inferno, quem estiver vivo, quem estiver no céu, todo mundo vai se ajoelhar. Todo mundo vai reconhecer a soberania e o poder de Deus. Mas nem todo mundo vai ser por amor. Vai ser na marra por aquilo que Ele é. Então Deus precisa fazer um jogo de aparece e se esconde, para ir nos seduzindo, para ir nos atraindo, para que a gente chegue nele por amor e não na obrigação. De forma que a glória de Deus lá do céu estava no menino Jesus, mas estava velada, estava escondida, estava ali, mas eles não eram capazes de ver. Capítulo 1 de São João. Ele veio para os seus, e os seus não reconheceram a sua glória. Nesse evangelho, Jesus, sabendo do que ele ia passar, e sabendo que os apóstolos iam vacilar na fé, chamou esses três e disse assim, é como se ele dissesse assim: eu vou mostrar para vocês quem que eu sou. Eu vou dar para vocês a capacidade de enxergar além da forma. Metamorfose, além da forma. Vocês vão enxergar quem eu sou além do meu rosto. Vocês vão enxergar quem eu sou. Só um instante, só um. O milagre é neles. É um tocar nos olhos deles para que eles enxerguem. Jesus deu para eles a espada de Tandera, lembra? Do Thundercats. Espada justiceira, dê-me a visão além do alcance. Não era assim que o cara falava? Jesus deu a capacidade para eles enxergarem além do que esses olhos estão vendo. Eles enxergaram um pouquinho da sua glória e já ficaram todos zureta. Não é assim? Já ficaram tudo ali. Essa é a segunda montanha, que na ordem cronológica é a primeira. Só que assim, cada vez que a gente se depara, presta atenção, com o mistério da cruz na vida de Jesus e na nossa vida, você tem que pedir isso: Senhor, que eu enxergue além da forma, que eu enxergue a tua glória nessa dor, que eu enxergue a tua glória nesse meu netinho que nasceu, que eu enxergue a tua glória no meu trabalho, na minha esposa, na minha oração. Você deve pedir para que você aguente o deserto. E o que ele faz conosco? Ele dá isso. Você já enxergou Deus além da forma? Deus já deu uma espadinha aí para você de Tandera, senão você não estava aqui. Ele faz um processo de
sedução em você, de atração. E aquilo vai te dando fome, vai te atraindo, e você cada vez mais tem que pedir: Senhor, é a tua face que eu busco. Salmo 26, é a tua face que eu procuro, é a tua glória, é o teu kavod, no meu trabalho, na minha esposa, nos meus filhos, na oração. Você vai lembrar do livro do Cântico dos Cânticos. Já falei aqui, vou falar de novo. O Cântico dos Cânticos, ele tem uma dinâmica justamente disso que nós estamos falando. O amado, que é um símbolo de Salomão, que, aliás, Salomão, que está simbolizado ali pelo amado, e a amada. O que acontece no livro do Cântico dos Cânticos? Eles se encontram. O amado vem e seduz ela. Essa sedução não é sexo ainda. Essa sedução é, ela olha para ele e vê que ele é bonitão. Aparece um monte de elogio lá que a gente não entende, né? Ah, ele tinha peito de pomba, braços de mármore, né? Olha o chaveco aí, bom para você chegar. Ele, por sua vez, também percebe a boniteza dela. Tem ancas de potra. Você que está sozinho aí, chega na mina e fala isso, você vai ver. Pode marcar o casamento ou a cadeia. Veja, ele vem, ele é bonitão, ele é rico, ele é o rei. Vai misturando tudo. Há um poder, há uma beleza, há uma educação, uma inteligência, há um jeito de falar. Ele chega nela, então começa um diálogo. Quando ela fica seduzida, ela fica com a perna mole, assim, fica grogue, fica zureta, assim, fica: aonde estou? Quem sou eu? Quando ela cai em si, ele sumiu. Aí ela fala assim: meu, tem que ir atrás desse cara aí. E começa a procurar ele. Ele aparece de novo. Sedução, elogio, bico de pomba, beijo não sei do que. Ela fica com a perna mole e ele some. Você fala assim: meu, que sacana. Ele no fundo está testando ela. Ele está testando ela. Ela corre atrás e fica nisso. Chega uma hora que ela está assim desesperada atrás dele, e ele sumiu, não acha. Ela começa a procurar então na cidade inteira, de madrugada, e vai atormentando, batendo de porta em porta: onde que está o meu amado? Onde que está o meu amado? E vai falando, e chega uma hora lá que nem os soldados aguentam mais. Meu, essa louca aí, pega essa mulher e ó, derriça a tábua dela, ela fica como morta. O amado vê que ela foi capaz de amá-lo mesmo no sofrimento. Essa me ama de verdade, eu vou lá buscar ela. Ele vai buscar ela, leva ela para o palácio. Mas aqui tem uma charadinha do texto. Não leva ela na cama nupcial, na cama do rei. Ele era o rei. Se é Salomão mesmo, ele tinha 600 mulheres. Mais uma ou menos uma para ele. Qual é o sinal de que ela é diferente? Qual é o sinal que para ele ela é especial?
ele leva ela na adega, e lá na adega eles têm intimidade. Olha só, parece música sertaneja, não é? Na adega, o nosso amor, não sei o quê. Por que na adega? Porque ele tinha aquele monte de mulherada. Se ele tinha que gastar um vinho com essa mulherada, ele pegava qualquer um, qualquer mulher. Então chegava lá, ó, pega uma da orelha lá e traz um sabatina aqui, traz um sangue de boi, vinho do padre. Não, vinho do padre é bom. Pegava qualquer uma. Os vinhos da adega eram para coisas especiais, quando vinha, por exemplo, um rei visitar, quando tinha uma festa importante. Então, quando ele pega essa mulher e leva para dentro da adega, está dizendo assim: você é especial, você mora dentro do meu coração. Você vai entender por que, por exemplo, que o primeiro milagre de Jesus é numa festa de casamento. Por que não aparece o nome dos noivos lá? Porque quem que é o noivo? É ele. Quem que é a noiva? Somos nós. Não aparece o nome dos noivos na boda de Caná. Você vai entender por que é falado o vinho melhor veio depois. Mas você vai entender a glória de Cristo na cruz. A adega é o seu coração aberto, é o vinho que Ele dá. Nós vamos ver ao longo da quaresma, vai aparecer a samaritana, o poço vai falar também do coração aberto de Jesus, vai falar de casamento, de ser esposa dele. Por que você está aqui? Porque um dia Ele já te seduziu, Ele já passou na sua vida, a glória dele já manifestou aí, e aí você fica meio zureta assim, pá, aí votei assim, aí o que é votar assim? É boleto, é trabalhar, é as tretas do dia a dia, é não sei o que, papapá, mas mesmo assim, você está buscando a glória dele. Mesmo assim você continua buscando a glória dele. Amanhã ou depois aparece a cruz, uma tribulação, um sofrimento, e você vai ser, apanha, ou fica dado como morto, fica ali, e ele vem e percebe que você verdadeiramente o ama. Então, disso tudo aparece a terceira montanha dessa liturgia, que é a missa. A missa é o lugar que você é seduzido por Ele. A missa é o lugar, é a adega. A missa é aonde Ele dá não só o seu corpo e o seu sangue, mas a sua glória. A glória dele manifesta aqui. Na missa tem as duas montanhas. Quando o padre termina a consagração, você responde assim. O padre já falou, presta atenção no que você responde na missa. Você responde assim: anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Você está falando que você está vendo que aqui nesse altar estão essas duas montanhas, a montanha da cruz e da ressurreição. Quando o padre levanta a hóstia, você está diante da cruz e ressurreição dele, você está diante do cavode dele. Você vai ver que na hora de preparar o altar, o seminarista, ele vai tirar uns paninhos, vai tirar um paninho que cobre. Quando está tirando aquele paninho, está significando assim: a glória de Deus vai se manifestar aqui, preste atenção. Depois que tiver a consagração, depois que todo mundo comungar, ele vai fechar o corporal, e como se fosse o túmulo lá da ressurreição, mas ele vai colocar de novo o paninho, dizendo assim: a glória de Deus passou aqui. Para você aguentar esse deserto, Deus não usa de poema,
Essa primeira parte que o padre falou da homilia, você pode achar, olha que bonito, é bíblico, que legal essas coisas que o padre falou, nem sabia, não sei o que, não sei o que. Mas veja, não é estudo, é vida. Quando você vem para a missa, você vem para participar do Gólgota e do Tabor, para que você aguente o deserto a cada semana. Por isso que você pode rezar em casa de uma forma assim, de suar sangue, mas não vai ser nada perto do que é participar da glória dele aqui. Na hora que essa glória manifesta, lembra do bichinho? Você é atraído por ele, você é atraído para ele. Na hora que o padre falar assim: por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso. Por que esse amém é o mais importante da missa? Porque tudo é atraído por sua glória e oferecido a Deus. Você faz parte, você fica um com Ele, você está preparadinho para ir para o céu. Quando chegarmos lá, Ele vai ainda melhorar a gente, para que a gente aguente essa glória. Agora, você vê a glória dele de modo velado, mas está lá. Quando o padre levantar a hóstia, levantar o cálice, você tem que pedir a visão além do alcance. Jesus, deixa eu enxergar a tua glória. Você não vai ver rainho, você não vai ver o rosto de Jesus, não vai ver rainho, não vai ver nuvem, mas você sabe que a Shekinah vai estar aqui, e você vai enxergar com a fé essa glória. Nada na igreja é à toa, gente, nada, nem mesmo os degraus. Não é à toa que sempre, agora que mudou um pouco aí por aí, mas sempre as igrejas foram feitas com o presbitério, o altar, sempre como uma montanha, com 3 degraus ou 7 degraus, conforme lógico o terreno, mas nada de 4, 5, 6, 3, fé, esperança e caridade, ou 7 sacramentos. O padre, você, independente do dia, vai subir no presbitério, faz a reverência, porque você vai subir na montanha sagrada. Tem dia que eu estou celebrando que eu não sei como não cai um raio na minha cabeça, de tão indigno que eu sou. Mas ao mesmo tempo eu lembro de Pedro falando: Senhor, como é bom estar aqui. Eu falo de coração para vocês, ó. Se eu pudesse, eu morava na missa, mas tem que descer a montanha. E aí vem a missão sua. Se você experimentou o cavode de Deus, se você comungou, lembra? Corpo, sangue, alma e divindade. A divindade está aí. Se você comungou, fala para mim, como que as pessoas tinham que nos encontrar depois de uma missa? Transfigurado, olhando para nós e iam ver Jesus. Você precisa pedir isso. Você está aqui porque um dia a sua perna já ficou mole por causa de Deus, mas talvez um boleto, a canseira do dia a dia, o deserto foi desanimando, e você está aí, deixa a vida me levar. Cada missa você pede isso, para que você transfigure e continue lá fora. No português, o padre termina a missa assim, ó: ide em paz, o Senhor vos acompanhe. Essa fórmula parece assim: pode ir em paz porque você já fez o seu preceito, fica de boa já. No latim não é assim, no latim é ite missa est, ide, a missa continua. Você está
Você acabou de participar do cavode de Deus. Como que as pessoas tinham que nos encontrar depois de uma missa? Por vezes, o casal, a família, que acabou de vir na missa, o padre ou os padres, o ministro, a hostiária, o músico, acabou a missa, já estão brigando. Acabou a missa, já estou de mal com a minha esposa. Acabou a missa, estou livre. O cara já vem com roupa de velcro, sabe? Para chegar em casa e fazer fraco. Estou livre. Ele está aqui. E você está nele, na adega. E por muitas vezes, gente, olha a dica que o padre vai dar. Em vez de você ficar massacrando o outro, falando para o outro que não veio, e tem que falar, mas você tem que ter sabedoria. Se você começar a falar, vai espanar. Então você fala, espera mais um pouco, espera mais uns dias, depois fala de novo, vai ter que buscar Deus, depois você recua um pouco. Mas por muitas vezes a tática é o seguinte: você chega em quem não veio, lembra que Jesus está aqui, e vai perto da pessoa e abraça a pessoa. Lembra que Jesus está aqui e vai no quarto daquele seu filho e mostra o quarto do seu filho, mostra o quarto do seu filho para Jesus, e mostra a casa, e mostra: Senhor, manifesta a sua glória aqui. As pessoas que não estão buscando a Deus é porque ainda não enxergaram além do alcance, não enxergaram a glória de Deus. Como o padre disse, quem enxergar vai vir. Cada missa é isso que você deve buscar. É por isso que o padre fala: saia desse cristianismo aburguesado de cumprir preceito. Venha a cada missa para descobrir a glória de Deus, a manifestação da glória de Deus. Um instante já faz você ficar: quero mais. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso,